Olha, policiais prenderam um homem que confessou estar envolvido na tentativa de homicídio de uma mulher. Detalhe é o seguinte, esse caso a gente está acompanhando de perto. Aconteceu em dezembro do ano passado, ou seja, quase um ano para que a prisão acontecesse. Só que, no meio do caminho, várias reviravoltas foram acontecendo. Quem vai contar pra gente essa história em detalhes é a Gabi de Saboia. Ela tá na delegacia que investiga esse caso e agora, ao vivo, tem as informações. Chega mais, Gabi. Bom dia. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Casagrande, daqui a pouquinho o Thiago Ferreira dos Santos, conhecido como Neguinho, vai sair, que ele foi preso ontem aqui na estrada do Mboi-Mirim. Aqui ele vai ser preso, colocado dentro desse carro para ir para a audiência de custódia. O Thiago, ele simplesmente está envolvido num caso, Casagrande, que a princípio parecia uma discussão de trânsito com 11 tiros, mas depois foi sendo investigado e aí foram várias reviravoltas. Ontem ele estava nessa estrada do Mboi-Mirim e durante um patrulhamento de rotina, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, correndo para o estacionamento de um supermercado. Ele chegou a arremessar o celular dele para não ter nenhuma prova no chão para quebrá-lo, mas acabou sendo rendido. Sem explicar o motivo, apenas ele afirmou que estava sendo procurado. E aí, quando os policiais foram procurar, saber por que ele estava sendo procurado, ele simplesmente estava envolvido numa tentativa de homicídio que chocou São Paulo e que inicialmente parecia uma simples briga de trânsito, mas que revelou um crime encomendado e ligado a um esquema milionário de desvio de dinheiro. Essa história começou em 14 de dezembro do ano passado, quando um casal e um filho de 10 anos estavam voltando do clube. O filho estava no futebol. Quando eles pararam perto de casa, veio um homem e simplesmente alvejou com 11 tiros esse casal. Mas esse homem veio pelo lado da passageira. A mulher estava num passageiro e o marido dela estava dirigindo. A mulher chegou a ser atingida por 7 tiros. O marido também, de raspão, foi levado para o hospital, ficou 1 mês na UTI e mais 2 meses na reabilitação. O filho, graças a Deus, não foi alvejado. E aí, inicialmente, eles acharam que isso tinha acontecido por uma briga de trânsito, porque eles receberam uma fechada, mas aí o caso foi sendo investigado e descobriu que não. O primeiro indício que aconteceu foi o carro. Esse carro que eles fugiram, na tentativa de fugir ali desesperados, eles bateram o carro na porta de uma delegacia. E aí a polícia foi investigar a placa do carro e chegou até uma das pessoas que foi prestar depoimento, que é o Júlio César Benício de Medeiros, o dono do carro. E aí ele explicou que tinha outras pessoas envolvidas nesse caso, que eram os executores do crime. Então, assim, essa história é muito grande, Casagrande. A gente vai contando ela aos poucos, mas está tudo envolvendo um crime, envolvendo uma empresa grande e um crime envolvendo mais de 4,8 milhões de reais. Casagrande. A gente está falando de um crime que a gente acompanha, inclusive, desde o primeiro dia. Eu lembro que eu trouxe esse caso no ano passado, em primeira mão, na programação do SBT e os desdobramentos que vieram agora. Coloca para mim a imagem da Bruna. Quem é a Bruna, gente? A Bruna seria a mandante dessa morte que foi encomendada. É importante colocar o rosto dela, porque a Bruna, essa jovem aqui que está acima de qualquer suspeita, por isso que eu falo, quem vê cara não vê coração, né? Bruna Perugini. Então, se você tem algum tipo de informação sobre essa figura, é importante você trazer, porque ela é apontada como a mandante. Ela estaria no centro desse grande esquema que desviou quase 5 milhões de reais dessa empresa, desse plano de saúde bastante famoso aqui no Brasil. O que chama a atenção aí do pessoal que está nos acompanhando é essa imagem, como desaparecida, esse cartaz que traz aqui o desaparecimento da Bruna. Esse poderia ser, inclusive, gente, um artifício utilizado para tentar colocar a Bruna numa outra situação, como se ela fosse uma vítima. Mas, segundo a polícia, a Bruna não é vítima de desaparecimento. Ela tem um papel fundamental em toda essa trama. Inclusive, Gabi de Saboia, tem alguma característica que possa fazer com que a Bruna seja identificada o mais rápido possível? A polícia está com algum endereço, enfim, alguma informação sobre o paradeiro dela? O que você pode falar sobre a Bruna Perugini? Bom, a Bruna está desaparecida, como você mesmo disse. Esse cartaz desaparecida que ela fez, a família mentir, foi a família dela que veio aqui na delegacia e botou esse cartaz um dia antes dela ser indiciada. Ela já sabia que estava acontecendo. O que a gente tem até agora são 2 prisões, que é a do Rafael Rosa da Silva,
O atirador, que era conhecido como Gabriel Medina, ele é o suspeito de ter atirado, ter dado os 11 tiros. E o Tiago Ferreira dos Santos, que estava como motorista na ocasião e que foi preso ontem. Tem outras pessoas envolvidas, Casagrande, nesse esquema da Bruna. A Bruna trabalhava com um contador que era o dono dessa empresa falsa, que roubava dinheiros dessa empresa de planos de saúde, que é o Danilo, que também estava envolvido. O Danilo está indiciado, né, nesse inquérito, mas não é considerado foragido. E tem também o Maurício Mafran, também, que era usado como laranja. O Maurício recebia o dinheiro e ele que ia pagando para as pessoas. Inclusive, foi ele que pagou para esses executores, né? Que é tanto o Rafael como o Tiago que foram presos. A Bruna está foragida e a polícia agora tenta achar a Bruna, o paradeiro dela, aonde ela está, Casagrande.